Será que, depois de tantos meses de um conflito devastador, finalmente temos um vislumbre de paz para a faixa de Gaza? Uma trégua real está mais perto do que imaginamos? Essa é a pergunta que vale milhões e que está agitando os bastidores da geopolítica mundial. E a resposta, ao que tudo indica, é um cauteloso sim. Uma notícia surpreendente emergiu. O Hamas sinalizou positivamente, deu luz verde à espina dorsal de uma nova proposta de cessar-fogo. E o mais fascinante, e talvez o que torne essa tentativa diferente das outras que fracassaram, não é nem um acordo em si, mas a figura que surge como uma espécie de fiador improvável dessa paz. Exatamente. Estamos falando de Donald Trump. O ex-presidente americano se colocou pessoalmente como garantidor do pacto. Ele teria se comprometido a assegurar que, uma vez selado o acordo, os combates realmente parem e que os termos, especialmente as conversas futuras para um fim definitivo da guerra, sejam cumpridos. Essa, ao que tudo indica, foi a peça que faltava no quebra-cabeça, o elemento que deu ao Hamas a confiança para avançar. Então, vamos decifrar o que está na mesa. O que essa proposta realmente significa na prática? Em essência, estamos falando de uma pausa nos combates de 60 dias. Nesse período, o Hamas se comprometeria a libertar um grupo de reféns israelenses ainda vivos e, num gesto sombrio, mas necessário, entregar os restos mortais de outros que não resistiram ao cativeiro. Em troca, Israel libertaria um número ainda não especificado de prisioneiros palestinos. E a questão da ajuda humanitária, que tem sido um drama à parte, como fica? Esse é um ponto crucial. O plano prevê a reabertura dos canais tradicionais para a entrada de suprimentos, com a coordenação da ONU e de outras organizações internacionais. E isso é uma mudança importante, já que contorna a controversa Fundação Humanitária de Gaza, que era apoiada por EUA e Israel, mas muito questionada. Mas, como sempre, nesse xadrez complexo do Oriente Médio, o diabo mora nos detalhes. O Hamas, segundo fontes do Catar, concordou com a estrutura geral, mas pediu modificações na linguagem do texto. E do lado israelense, ainda há um silêncio oficial do governo. É aí que a tensão aumenta. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda precisa bater o martelo, e ele tem uma viagem marcada para os Estados Unidos na próxima semana, o que adiciona mais uma camada de expectativa. Trump, por sua vez, já pressionava publicamente, dizendo em sua rede social que esperava que o Hamas aceitasse, porque a situação só vai piorar. E é impossível não olhar para as intenções mais profundas desses líderes. De um lado, Trump se posiciona como um pacificador, mas, de outro, já deixou escapar em discursos antigos o desejo de transformar Gaza numa espécie de Riviera no Oriente Médio, um condomínio de luxo. Exato. E o governo Netanyahu, por sua vez, chegou a aprovar a criação de uma agência para facilitar o que chamou de Partida Voluntária de Palestinos do Enclave. Para a comunidade internacional, isso soou como um alarme de limpeza étnica. Então, a desconfiança sobre os objetivos finais de ambos os lados é gigantesca. E enquanto diplomatas negociam em salas com ar-condicionado, a realidade no terreno continua brutal. O paradoxo é cruel. Nas horas que antecederam esse sinal verde do Hamas, Israel intensificou seus bombardeios sobre Gaza, deixando um traço de mais de 100 mortos. A situação humanitária é catastrófica. Aitor Zabal-Gozé Asgoa, da organização Médicos Sem Fronteiras, deu uma declaração fortíssima à Al Jazeera. Ele disse, e eu cito, "A fome sistêmica e deliberada dos palestinos há mais de 100 dias está levando a população de Gaza ao limite. Essa carnificina precisa parar agora." Falar em fome deliberada é uma acusação de uma gravidade imensa. E isso nos leva à pergunta final: como será o depois? A ONU afirma que 85% do território de Gaza está em zonas militarizadas ou sob ordem de evacuação. Quase 715 mil civis foram deslocados só nessa última trégua rompida. Como e quando essas pessoas poderão voltar para suas casas ou para o que restou delas em segurança? Essa é uma incógnita que o acordo ainda não responde. Portanto, o que temos é um fio de esperança, uma proposta concreta na mesa, capitaneada por uma figura inesperada,
Mas essa esperança está cercada por interesses conflitantes, desconfiança histórica e uma crise humanitária que piora a cada hora que passa. É um cenário complexo e que muda a todo instante. E é por isso que queremos ouvir você. O que você acha? Esse acordo tem chance de realmente vingar? Qual o verdadeiro papel de cada um desses líderes nesse tabuleiro? Deixa seu comentário aqui embaixo. Sua análise é fundamental para enriquecer essa discussão. E claro, se você gosta de se aprofundar em notícias geopolíticas e entender o que acontece por trás das manchetes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o Falando Geral, e ativar as notificações para não perder nada. Isso mesmo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.